Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a esta noite de quinta-feira, para o segundo dia de estudo do Catecismo da Igreja Católica. Que bom, que privilégio que eu estou tendo de poder compartilhar um documento tão importante para a vida eclesial, para a vida da Igreja, e poder, junto contigo, crescer um pouco mais na fé. Quem não precisa crescer na fé, eu preciso muito. Né? E estudando o catecismo, isso ajuda bastante. Eu espero que também ele ajude, tá bom? O primeiro dia de estudo, nós trabalhamos sobre a introdução ao catecismo. E hoje eu quero trazer aqui a primeira fase, o primeiro capítulo do compêndio do catecismo, que vai tratar como pano de fundo o seguinte tema: o homem é capaz de Deus. É isso mesmo. Todo ser humano é capaz de Deus, independente de credo, de raça, onde mora, onde vive, qual é o seu continente, cor da pele. Todo ser humano é capaz de Deus. A formatação do estudo de hoje será 5 perguntas com as respectivas respostas da igreja. Então eu vou ler a pergunta, vou ler a resposta e nós vamos refletir um pouquinho sobre essas respostas. Tá legal? Vamos lá então? Primeira pergunta do compêndio. Qual é o desígnio de Deus para o homem? Qual é o desígnio de Deus para o homem? Resposta: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo. Olha, já começa falando que Deus é infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo por um desígnio de pura bondade, grave isso, pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Então Deus criou o homem por pura bondade, diz o catecismo. Aí continua. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado. Muito bem. Este homem que foi criado por pura bondade de Deus, ele pecou, ele veio a pecar. E por conta do pecado do homem, do gênero humano, Deus envia o seu Filho, cujo nome é Jesus. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, a missão de Jesus, que o catecismo diz Redentor e Salvador, já estava expressa no nome de Jesus, porque o nome de Jesus significa Deus que salva. Então, no nome de Jesus já estava impresso a sua missão, né? De Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Esse é o desígnio de Deus para o homem. Tem uma menção aqui de Santo Agostinho, olha que lindo. Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Nos fizestes para ti e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Santo Agostinho. Pergunta 2. Por que há no homem o desejo de Deus? Por que há no homem o desejo de Deus? Olha só. O próprio Deus, resposta, o próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Olha que lindo. Deus cria o homem e inscreve no coração do homem o desejo do homem ver Deus. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, você pode ver no mundo, né, atual, é sim com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que vive e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. Todo homem, o ser humano, todo homem e mulher, tem um vazio dentro de si. E todos nós procuramos preencher esse vazio. Sem descanso nós procuramos essa felicidade. E aí a resposta complementar, olha só. Por natureza e por vocação, o homem, portanto, é um ser religioso. Ciro, como assim? Todo mundo é religioso? Religioso no sentido que todo ser humano busca algo. O ser religioso é o ser que busca alguma coisa, busca algo, né? Então, por natureza e por vocação, todo homem é um ser religioso. E ele é capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Qual é a problemática? A
problemática é o seguinte. Então nós sabemos que nós temos um vazio, que nós procuramos sem cessar, sem descanso, preencher esse vazio. Quando eu tento preencher esse vazio fora de Deus, aí está a raiz do problema. Aí está a raiz do mal, a raiz de toda a frustração do homem e da mulher. Porque eu estou tentando preencher esse vazio com algo que não seja Deus. Então, este vazio, esta necessidade que eu tenho, esta procura infinita, eu só vou preencher e ser feliz quando eu colocar Deus nela. Legal? Pergunta 3. Como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Deixando a espiritualidade de lado. Como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? É possível? Resposta. Sim. Partindo da criação, ou seja, do mundo e da pessoa humana, o homem pode simplesmente com a razão conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo e como sumo bem, verdade e beleza infinita. Então, somente com a razão é possível conhecer a Deus como início e fim do universo. Porém, a quarta pergunta vem em consonância com essa resposta. Olha a quarta pergunta, que interessante. Basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? Então, olha um detalhe aqui, a palavra mistério. Então, olha só, a pergunta anterior era: como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Agora tem a palavra mistério. Basta apenas a luz da razão para se conhecer o mistério de Deus? Resposta. O homem, ao conhecer a Deus apenas com a luz da razão, encontra muitas dificuldades. Só com a luz da razão não dá. Para se aprofundar, para mergulhar no mistério de Deus. Além do mais, não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Por isso Deus quis iluminá-lo com a sua revelação. E como que Deus se revela? A resposta está na pessoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação divina. Não somente sobre verdades que superam a compreensão humana, mas também sobre verdades religiosas e morais, que, embora acessíveis por si só à razão, podem ser assim conhecidas por todos sem dificuldade, com firme propósito e sem mistura de erro. E a última pergunta de hoje, do nosso estudo: como se pode falar de Deus? Como que eu e você pode falar de Deus? Como se pode falar de Deus? É a pergunta. Resposta. Pode-se falar de Deus a todos e com todos, a partir das perfeições do homem e das outras criaturas, aos quais são um reflexo, embora limitado, da infinita perfeição de Deus. Agora um ponto de atenção, olha, ao falar de Deus. É preciso, todavia, purificar continuamente a nossa linguagem de tudo o que contém de imaginativo e imperfeito. Então, eu posso falar de Deus, mas eu tenho que cuidar para purificar continuamente a minha linguagem de tudo que é imaginativo e imperfeito. Sabendo-se que, agora vai precisar de humildade, sabendo-se que não se poderá jamais exprimir plenamente o infinito mistério de Deus. É impossível esgotar Deus. Você pode falar de Deus. Esgotar o assunto Deus é impossível. O catecismo diz que jamais poderemos exprimir plenamente o infinito mistério de Deus. Por isso que a busca é constante, a busca é diária e vai até o nosso último suspiro. E o tempo de buscar o mistério de Deus é agora, com essa vida que Deus deu a mim, Deus deu a mim e Deus deu a você. Não é depois da morte, não. Leitura do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Tá bom? Que legal, que maravilhoso que foi essas 5 perguntas e respostas da igreja, né? Então eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha agregado um valor religioso para você, moral, de estudo,
sobre as coisas de Deus, e eu desejo que Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra com o manto sagrado. Eu te espero até a próxima quinta. Se gostou, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, tá? Amigos e familiares, dá um like, tá bom? Ativa o sininho para que o YouTube te lembre do nosso próximo encontro, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e salve Maria.